Olá, leitores e seguidores do Hoje Paraná. O Estado está implementando uma nova política de investimentos com foco em fortalecer a economia, atrair investimentos privados e melhorar a infraestrutura do Estado. E para entendermos melhor os detalhes dessa nova fase do Paraná, o HojeCast recebe o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim. Bequim, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Novamente. Na sua participação anterior, coisa de um ano atrás, você citou que a Invest Paraná já tinha trazido, na sua gestão, 12 bilhões de reais em negócios para o Paraná. No segundo período, de 2023 até o ano passado, até 2024. Aquele momento, de emissões empresariais no exterior. E como estamos falando de quase um ano, é bom lembrar o nosso leitor, e quem gosta de nos assistir no nosso canal, que essa tua entrevista é só dar uma clicada aqui, está aparecendo um card aqui na nossa tela, pode acessar a entrevista anterior que está lá no nosso arquivo. Agora, passado um ano, qual é o volume de negócios hoje que a Invest Paraná já trouxe para o Estado? Mais que triplicou. Hoje nós já passamos tranquilamente da casa dos 30 e poucos bilhões de reais, isso quando a gente fala de Paraná competitivo puro, né? Porque quando a gente fala do Paraná competitivo, ele para empresas que vão investir acima de 5 milhões e tem uma série de regras. Mas quando você vê um investimento de 70, 80, 100, o investimento passado, que a gente acabou de anunciar 2 semanas atrás, da Ling Long, falando em mais de 4,5 bi, quase 5 bi de reais, todos os investimentos que vêm acessórios é muito, entendeu? Desde a terraplanagem, desde a empresa que é contratada para fazer todos os estudos ambientais, estudo mercadológico. Então, assim, essas empresas não entram no âmbito dos benefícios incentivos fiscais. Então, por isso que o número ele multiplica por 10, por 20, por 30, porque a gente começa a olhar todos os envolvidos dentro da cadeia e a gente olha principalmente todas as empresas que pedem licenciamento no Estado. Então, qualquer barzinho, qualquer escola, qualquer creche que pede um licenciamento depois do empreendimento grande anunciado, a gente consegue verificar qual é o impacto dessa empresa que está se estabelecendo. E tem mais missões empresariais programadas para esse ano ainda? Temos mais 3 missões, que já estão programadas, 2 delas vocacionadas para levar produtos principalmente produtos alimentícios em feiras de alimentos, né? O governador vem batendo muito na tecla do Paraná Supermercado do planeta, do mundo. Então, a gente está muito vocacionado às empresas de alimentos. E temos uma outra missão que a gente já está estruturando ela para no mínimo 2 países, podendo chegar a 3, 4 países, que é uma missão mais governamental com empresários. E agora, a questão de meses, foi anunciada a criação do primeiro instrumento de crédito rural por um governo estadual do Brasil, o FIDIC, Fundo de Investimento Agrícola do Paraná. A expectativa é alavancar até 2 bilhões de reais para o financiamento de projetos estruturantes no campo. Vamos conversar sobre isso, nos dê mais detalhes desse dinheiro. O FIDIC-Fiagro, né, que é o Fundo de Direitos Creditórios, ele tem a seguinte premissa. Nós começamos a olhar, né, antes de falar da tese, eu acho importante falar por que ele foi criado, né? Nós fizemos uma missão exatamente 1 ano e 3 meses atrás para o estado de Iowa e o estado de Nebraska, para olhar a questão de irrigação. O Paraná ele tem menos de 3% da sua área agrícola irrigada. E lá, olhando os 3 maiores grandes players, os que fabricam irrigação, só para você ter ideia, o estado de Nebraska tem mais irrigação que o Brasil inteiro, quase. É impressionante o número de como eles irrigam. Isso porque eles têm uma única safra por ano. E aqui no Paraná nós temos, a cada 2 anos, 5 safras. Então o agricultor aqui ele é pouco, ele é hostil à questão da irrigação. Mas a irrigação você melhora em 30 e poucos por cento, melhora a produção. E nós vamos olhar isso, olhar para melhorar a questão da nossa produção. E aí a gente identificou que o principal motivo que o agricultor, principalmente do Paraná, não entra na irrigação é a questão do financiamento, a questão dos prazos, dado que aconteceu recentemente do Plano Safra, que veio muito abaixo do que se imaginou, primeiro em volume de dinheiro, e segundo nas taxas de juros que estão elevadíssimas. Então, naquele momento, exatamente em janeiro, fevereiro do ano passado, a gente começou a estruturar o que seria um mecanismo de a gente colocar crédito na praça barato.
que já a Selic, janeiro, fevereiro do ano passado, nós já estávamos falando na casa dos 10. Hoje está na casa dos 15. Então, se 10 já era caro, imagina 15. E nós estruturamos uma tese. Aí agora vamos entrar no Fiagro. Nós estruturamos uma tese onde, imagina um fundo que ele tem a classe sênior, ele tem a classe sênior, ele tem a classe mezanino e a classe subordinada. Então, quando você pega a classe sênior, né, o governo entra com até 20% da classe sênior nesse fundo, emprestando dinheiro a 4%. Tá? Então, o governo decidiu que vai emprestar por 10 anos o dinheiro a 4%. Na classe mezanino é a classe de mercado, é onde o dinheiro vem do mercado, da Faria Lima, que vem das grandes instituições financeiras. Ela vem a quanto? Vai depender do risco de quem é o tomador. Como o mercado começou a entender que as nossas cooperativas, que os nossos integrados aqui no Paraná são muito firmes, são muito ponta firme, eles estão entregando dinheiro a CDI mais 1. Então, eles estão entregando a 15% que está o CDI mais 1. Estão entregando dinheiro a 16,5%, que é barato. CDI mais 1, CDI mais 1,5 é barato hoje. Se você for no banco hoje pegar dinheiro, você vai pegar dinheiro a 18, a 19, a 20, a 24, tranquilamente. Na classe subordinada, que é a última classezinha do fundo, imagina que essa classe é a classe colchão, ou seja, é ela que toma todo o risco. Então, o que foi a ideia do governo, o que a gente planejou? Que nessa classe, então, só repetindo, a sênior, o governo entrou com 20%, a mezanino, o mercado entrou com 50%, são 70%, sobrou 30%, faltou 30%. Então, na classe júnior subordinada, 30%, a cooperativa e as empresas integradores completam com 30% o dinheiro. O que o governo fez, imaginou e que está dando certo? Aquele dinheiro que a cooperativa colocou, então vamos pensar um fundo imaginário de 100 milhões. O governo botou 20 milhões, o mercado entrou com 50, a cooperativa depositou 30 milhões. A hora que ela deposita os 30 milhões, as cooperativas têm os créditos podres, que são aqueles créditos ICMS que são acumulados através de exportação, créditos de ICMS diferido. Está em conta gráfica, a gente chama de podre porque ele está em conta gráfica e normalmente não se utiliza esse crédito. Então o governo, a nível de estímulo, fala assim, olha, você coloca os 30 milhões, completando os 100, e nós vamos liberar esse ICMS que dá conta gráfica para você utilizar livremente no mercado. Então, isso foi um grande estímulo para as cooperativas, para as empresas paranaenses a colocar. Só que, para nossa surpresa, nós pedimos, e foi muito bem aceito, que elas colocassem um dinheiro, esses 30 milhões, a exemplo do governo que está colocando a 4%, que elas colocassem a menos de 4%. E eles toparam. Então, tem cooperativa colocando a menos 3, a menos 2, a menos 1 nos primeiros anos. Então, se você faz um blend, o governo colocando 20 milhões a 4%, o mercado colocando a 15 mais 1 a 16, 17%, e a cooperativa, a empresa colocando os 30 milhões a 2, a 3, a 0, a menos 1, a média da taxa ela pode cair abaixo de 8. Ela cai abaixo de 9, com certeza, mas ela pode chegar a 8, ela pode chegar a 7,5. Então, o dinheiro ele tem duas regras. A primeira regra, ele só serve para investimento, ou seja, para compra de ativos para os pequenos agricultores. É um dinheiro que é para os pequenos agricultores. Então, é para eles comprarem granjas novas, tratores, usinas fotovoltaicas, biomassa. Não pode ser para custeio. Não podem comprar grãos, não podem comprar insumos, não podem comprar novas terras. Serve para investimento. Esse é o Fiagro. E é agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, exatamente. No caso da pecuária, deve entrar possivelmente a preocupação com melhoria da qualidade de pastos, compra de sementes. Não. Aí que está. Não pode entrar nada nessa conta, Fernando, que seja custeio. Nada que não seja um ativo imobilizado. Entendi. Por quê? Nessa primeira fase é para a gente aquecer o mercado, principalmente da Faria Lima, ou seja, de quem está com 50%, a mostrar que o nosso agro, principalmente o agro do Paraná, ele é menos volátil que
que os outros, o outro ecossistema de agro espalhado pelo Brasil. Nós somos mais robustos. Nesse pacote entra implementos agrícolas? Entra 100% implementos agrícolas. E melhoria nas instalações? Pode entrar. Na propriedade? Isso pode entrar. O pessoal que cria gado, por exemplo, currais... Isso pode entrar. Ativos entra. Silos, isso entra. Perfeito. E a gente busca empresas que fabricam ou distribuem no Paraná. Então, assim, eu vou comprar um trator que não é fabricado no Paraná. Não pode. Só se ele for distribuído no Paraná ou fabricado no Paraná. Por quê? Porque a gente faz com que o ecossistema, ou que a economia, eu gosto daquele termo lá da economia circular. Então, o governo está abrindo mão de um recurso que ele poderia estar aplicando a CDI, ele está aplicando a 80% do IPCA, ou a 4%, mas, em compensação, ele está fazendo a economia girar muito. Sim. E de que forma que o pequeno agricultor tem notícia e tem acesso a isso? Que tipo de divulgação? As próprias cooperativas? As próprias cooperativas, os próprios integradores, que temos muitos integradores, né? A gente pode citar aí pelo menos uma dezena de integradores, e surpreendente, agora, os próprios fabricantes de implementos agrícolas estão montando os seus FEDIC-FIAGRO com o governo, primeiro porque eles têm crédito CMS, ou eles podem adquirir créditos de terceiro no mercado. Mas, ao mesmo tempo, é a melhor modalidade para ele fazer um financiamento de 10 anos com 2 de carência. Aonde que você encontra o financiamento a 8% Isso hoje? Eu ia perguntar sobre os prazos. Aonde que você encontra hoje um financiamento com 2 anos de carência e 10 anos para pagar? Então, ou seja, as próprias empresas, né, seja empresa de tratores, implementadores agrícolas, empresas de caminhões do Estado, eles estão montando seus próprios FEDICs. E esse pequeno agricultor, ao tomar o dinheiro emprestado, que tipo de garantia vai ser exigido dele? A garantia é o próprio bem, por isso que é o ativo. É o próprio bem e, na verdade, quem está assumindo o risco por ele é quem montou o fundo, é quem está na cota júnior subordinada. Essa que é a grande sacada. Ele não tem que penhorar a fazenda dele, a pequena propriedade, porque o que me chamou muita atenção, Fernando, e ali a gente estava vendo, o cara tem lá 10 alqueires. 10 alqueires, quanto pode valer 10 alqueires? Se ele tiver que colocar 30% dessa área, né, se ele tiver que colocar 3 alqueires em pivô, ele vai gastar 8 milhões. Às vezes é quase o preço da área dele. Então, como é que ele como é que poderia fazer eu vou falar uma outra coisa. O cara que tem 10 hectares, né? O cara vai montar 2 granjas. Uma granja hoje custa 2 milhões e pouco. 2 granjas custa 4 milhões. É 2 vezes, 3 vezes o valor da terra dele. Então, ele não tem como dar garantia. Ele não teria como movimentar isso. Quem monta a regra é quem está montando o FEDIC. Então, o governo só está ajudando, colocando os 20% do dinheiro para subsidiar os juros, né, colocando o dinheiro a 4% e incrementar o fundo, 20% é bastante, e, ao mesmo tempo, liberando os créditos, né, referente àquilo que ele colocou na subordinada. E onde é que entra a Secretaria da Agricultura? Tem alguma participação nesse processo? Ela tem, na verdade, vamos falar assim, existe um comitê, tá? Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, a Secretaria de Abastecimento, que é para poder também estar falando com a população, até como uma política pública, que nem você falou, divulgando, porque para chegar essa informação lá na ponta, no agricultor, não é fácil, você sabe disso, é uma coisa que tem que ser falado. Sim, mas tem os órgãos de seção rural, que são fundamentais nisso também. Então a gente está envolvendo tudo mais. E principalmente para as secretarias é o seguinte, cada uma buscando o seu, vamos falar assim, o seu espaço. Por exemplo, você citou a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura sabe aquilo que a gente tem que fomentar mais. É o peixe, é o frango, é o suíno. Para onde a gente tem que direcionar? Para os grãos, então eles sabem aquilo que eles precisam estar direcionando e tem uma visão de médio e longo prazo. Secretaria de Indústria e Comércio falando com as indústrias do setor da agricultura para que elas montem os seus FIAGRO. Então, uma outra questão que me causa curiosidade é o seguinte, o Paraná hoje tem investido muito em turismo, né, e tem dado grandes resultados, a gente tem acompanhado. A pergunta que eu faço é o seguinte, existem propriedades rurais com grande vocação turística. Esse dinheiro poderia servir para dotar de infraestrutura essas propriedades, por exemplo,
construção de chalés, áreas propícias para oferecer para pesca? Nesse momento não, tá? Mas o Estado já está trabalhando por um grande fundo para atrair investimentos com juros subsidiados. Então, assim, não adianta só trazer o recurso. Trazer o recurso, eu não digo que é fácil, mas dá para trazer recurso, e recurso é o que mais tem se você tiver bons projetos. O problema é trazer recurso com juros muito baixos para que isso daí seja, vamos falar, que tenha volume. A gente já está estudando isso. Isso eu acredito que questão de mais 3, 4 meses é uma coisa que chamou a atenção, inclusive o governador, ele foi fazer, durante o verão, ele foi fazer um passeio, desceu passeio de, como é que fala, aqueles caiaque, e nessa descida de caiaque ele perguntou para o rapaz do caiaque, quantos caiaques você tem? Ah, eu estou com X caiaque, vamos falar, ele está com 20 caiaques. Foi lá para Morretes. Morretes. E quantos caiaques você tinha no ano passado? Ah, no ano passado eu tinha 5, mas olha, se eu tiver 40 agora, eu já estaria com os 40, mas é o seguinte, eu não tenho capital para comprar mais caiaque e tal. E isso foi uma coisa que chamou a atenção dele. Então, assim, nessa questão do turismo, principalmente para o pequeno, né? Aquele cara que é empreendedor, aquele que põe a mão na massa, aquele que está fazendo um bom receptivo, né? Que está com um chalé, 2 chalés, quer construir o 3º, o 4º, o 5º chalé. Nós estamos estudando sim uma forma de colocar esse recurso para ele barato, visto que muitas vezes esse daí não tem como dar uma garantia. Então a gente tem que ver qual é a maneira, e a gente está encontrando essa questão dos fundos hoje é muito importante, tá, Fernando? Eu tenho visto que os estados, os municípios, se eles conseguirem trabalhar com essa questão do fundo e trabalhar muito próximo do mercado financeiro, vai dar uma virada de chave. Como é que então o produtor faz? Qual é o caminho que ele tem que fazer para chegar a esse financiamento? Veja, a coisa mais fácil é se o produtor está ligado a uma cooperativa ou a algum integrador, ou se ele conhece quem são as empresas. O caminho mais fácil hoje é se ele está ligado à cooperativa integrador. Ah, mas se ele não estiver ligado, infelizmente, nesse momento, ele precisa estar ligado, porque é a maneira que a gente encontrou de eliminar, primeiro, as garantias. Tá? E isso pesa muito. E segundo, colocar um dinheiro a uma taxa de juros hoje realmente muito mais barato do que está sendo praticado, inclusive, pelo Plano Safra que foi lançado anteontem, se eu não me engano. Até porque também se associar a uma cooperativa não tem nenhuma complicação. Né? Não, e veja, e está na mão das cooperativas, porque o que acontece? Quando eu fui apresentar, inclusive, para as cooperativas, né, na OCEPAR, que é a entidade que aglomera, né, que fala pelas cooperativas, e fomos mostrar esse projeto, né, que era um projeto do governo, envolvido todas as secretarias, a Fomento, Paraná, tudo, que é o veículo que a gente utiliza para levar o dinheiro do governo aos fundos gestores, porque não é só um fundo, são vários fundos. As cooperativas não, o dinheiro é nosso, nós precisamos aumentar nossas plantas, nós temos que melhorar nossas plantas, nós temos que melhorar nossa silagem, armazenagem e tal. Não, nessa primeira fase nós vamos colocar recurso para os cooperados, nós vamos colocar recurso para o pequeno agricultor. Numa segunda fase, daqui uma virada de chave, nós vamos colocar dinheiro também para as cooperativas. Curiosidade, quando a gente montou esse projeto, isso era um PowerPoint, né, era uma folha de papel, a gente estava falando algo em torno de uns 500 milhões, 550 milhões. Hoje, você até fez a chamada dos 2 bi, porque bilhões, né? Inicialmente a gente quando lançou em fevereiro na Bolsa, na B3, o governador falou assim, quanto que nós já temos praticamente assinado? Eu falei, praticamente assinado nós já estamos com 2 bi. Significa que o governo tem que aportar 370 milhões, 380 milhões, que já estavam na conta da Fomento. Hoje, nós temos assinado 5.600 bi. Maravilha. Então, hoje já tem assinado 5.600 bi. Estamos esperando o governador liberar o complemento, né, desses 5.600 bi, né, ou seja, mais 450, 500 milhões, para a gente realmente honrar e coisa. O governador já falou que está garantido, né, a ideia dele, inclusive, é se precisar ir até 10 bi de FEDIC Fiagro, tá mais do que na linha. Então, assim, eu acho que hoje a gente encontrou uma fórmula. Dar dinheiro para a ponta, né, dar dinheiro para o pequeno agricultor. As cooperativas foram bem contempladas nesses últimos 5, 6 anos, foram muito contempladas, e agora nós vamos arrumar... O BRDE fez um papel maravilhoso junto às cooperativas. BRDE... Agora esse dinheiro já está fluindo? Já, começou a fluir agora com a primeira que assinou,
que deu o start inicial foi a Cevale, até dando o nome da primeira cooperativa, que foi a que acreditou e se eu não me engano são 150, 180 aviários, mais uma série de equipamentos, né, para os cooperados. O dinheiro já começou o licenciamento, agora está entrando várias cooperativas, principalmente na questão dos peixes. Né, a questão que é o forte deles. O peixe, agora o Paraná vem se despontando como o maior produtor de peixe de água tilápia. doce. Tilápia aqui, tilápia. São Peter, quando é para vender para fora. São Peter. São Paulo e para fora é São Peter. É isso aí. Bequim eu citei também que é um projeto pioneiro no Brasil. Né? Os outros estados já estão procurando o Paraná para aprender mais essa? Sim, e é muito curioso, né? Porque a ideia é assim, eu tenho um papelzinho que fica ali grudado na minha parede, lá na minha sala, que é aquilo que não se compartilha se perde. Se você lembrar, eu falei o seguinte, a gente libera, o Estado vai liberando, né, os recursos, mas a gente dá preferência para aqueles produtos que são fabricados ou distribuídos no Estado. Então, um Estado não briga contra, aí não tem briga fiscal. Então, em função disso, existe hoje um carinho entre todos os presidentes de Invest, e a gente tem participado de vários fóruns, principalmente do agronegócio, e o governador sai falando. Então, assim, eu posso te falar tranquilamente que pelo menos 6 estados ou já estiveram aqui, ou nas viagens que a gente tem feito nos fóruns e tudo mais, a gente tem passado todo o script. Né? Até eu tenho uma outra frase que eu falo muito para os presidentes de Invest, para os secretários de Fazenda e tudo mais, faz assim, gente, eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos, onde foram os nossos primeiros erros e onde a gente consertou o carro com o pneu em movimento, né? Trocou a roda com o pneu. Então é o seguinte, esses são os erros que vocês não devem cometer. Então façam erros novos, esses erros não façam mais. Né? Não tentem, vocês como governo, limitar o mercado, deixa o mercado fluir, deixa o mercado escolher a gestora, quem cobrar a menor taxa e deixa a coisa andar, porque não tem coisa melhor do que vender dinheiro barato. O Paraná dando exemplos e lições para o resto do Brasil, né? Sem dúvida. Estimulando a sua vocação, né? Que é o agro, e dando aula. E assim, eu vou te falar, eu acabei de sair, né? Justamente hoje está acontecendo o Fórum de Presidentes das Cooperativas, né? Aqui em Curitiba. E eu não estava no escopo de ir lá falar, não fazia parte. E o presidente da UCEPAR, o Rick, me ligou e falou, os presidentes querem que você venha aqui, que você dê mais um reforço sobre uma tese, sobre principalmente a questão do armazenagem estática. Né? O Paraná e o Brasil têm um déficit há mais de 3 décadas de armazenagem estática. Hoje nós temos grãos sendo armazenados em cima de caminhão, sendo armazenado ao ar livre. Então, assim, se perde muito da nossa safra. Aquilo que eu falei, enquanto os Estados Unidos você tem uma safra por ano, no Paraná em especial, a cada 2 anos nós temos 5 safras. Então, assim, nós somos abençoados. Como é que a gente não tem armazenagem? Como é que a gente não está cuidando disso? Então, criar um plano junto com eles para que a gente tenha essa questão, né? Não adianta só a gente querer aumentar a produção e a gente ficar na mão do mercado. E aqui temos indústria de silo importante. Tem, mas também tem o seguinte, Fernando, a gente tem um problema muito sério. Aquela síndrome do vira-lata, sabe? Aquela de ter medo, de dar crédito. Então, a pessoa só começa a fabricar se der o sinal de negócio. Então, existe todo um ecossistema que tem que ser superado. Então, eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que tem muito. Pena que está no final já. Fernando, mais alguma coisa? Só se o Eduardo tiver alguma bomba para contar para os nossos leitores, uma nova indústria, você sempre tem novidades, Bequim. Um novo negócio. Olha, o que eu posso falar é que vai ser muito bom. O Paraná, fugindo agora um pouco do agronegócio, nós estamos surfando uma onda muito boa no setor automotivo. Então, alguma fábrica nova? Tá. Alguma montadora nova? Está chegando já o Paraná, finalmente se acertou todos os documentos que precisava assinar a Geely com a Renault, né? Então a Geely, ela fez um M&A, não foi uma JV, foi um M&A, ou seja, a Geely vai ser dona de X%, né, das ações da Renault. Com isso, ela vai fabricar... Geely, quem é Geely? Geely é a segunda montadora da China. Ela é montadora com mais de 7 marcas, 8 marcas. A mais importante delas, a Geely é dona da Volvo,
Cars, ou seja, aquele carro Volvo XC30, XC60, XC90, é da Geely. É um carro que a Geely é a dona da tecnologia. A Geely vai fabricar carros aqui, já estão chegando os primeiros, já chegaram acho que 600, 800 carros, não sei quantos carros chegaram, que vai ser a primeira leva, são carros que estão vindo de fora importados, mas a Geely vai fabricar aqui junto com a Renault motores híbridos. Aqui em São José dos Pinhais. Aqui em São José dos Pinhais, ela vai ter, vamos falar assim, toda o tempo livre da Renault, a plataforma vai fabricar algum carro da Geely e ela vai montar mais uma linha de produção da Geely. E com isso, somado a isso, na verdade, a Ling Long e a XBRI, né? A Ling Long, para quem não sabe, é a maior fabricante de pneus na China, principalmente para motores híbridos, ou para carros híbridos, que são os carros elétricos, eles são mais pesados, os pneus são diferenciados, essa empresa é líder. Ela já é a fornecedora de marcas como Stellantis, Renault, Audi e Volkswagen, tá? Ela já fornece os pneus da montadora e ela fez uma sociedade, né? A Ling Long fez a sociedade com a XBRI. A XBRI, que é aquela que a gente vê bastante propaganda nas estradas, nas ruas e tudo mais, ela é a principal fornecedora do pneu de reposição. Então, aquele pneu de reposição, o líder é a XBRI. Então, XBRI e Ling Long se juntaram e estão fazendo a maior planta de pneus aqui no Paraná. Vai ser em Ponta Grossa. É uma fábrica que, inicialmente, terreno 1.200.000 metros quadrados, mas eles se animaram tanto, os dois grupos, que eles compraram, isso é informação que ninguém tem, essa é a informação privilegiada para vocês. Eles compraram ali na BR 6.200.000 metros quadrados comprado e grande parte já licenciada para construir o quê? Uma fábrica de pneus e um grande centro automotivo. Com isso, o Paraná, que já estava na segunda posição na questão do automotivo e tudo mais, né, em número de funcionários, em número de fábricas, o Paraná vai atrair, e nós já estamos recebendo, assim, eu já tenho, pelo menos eu não posso abrir, porque tenho NDA, né, acordos de confidencialidade, mas nós já temos aí umas 4, 5 indústrias vindo para o Paraná em função desse grande movimento da Geely e da Ling Long com a XBRI. Isso é certeza. Excelente. Mais geração de emprego, mais fortalecimento da economia. Só notícia boa. Não, olha, notícia boa é o que não falta. O Paraná vai bem. O Paraná está bem. Eu vou te falar que o Paraná está muito bem. O Paraná acho que entrou numa rotina, né? num turbilhão que... É um círculo vicioso, virtuoso, né? Quando você tem o dinheiro aplicado, né? O valor que o Paraná hoje tem aplicado em conta corrente, que só os juros que esse dinheiro rende paga a prestação da dívida e sobra muito mais dinheiro. Sobra o capital principal. É um negócio... Então, assim, o Paraná está bem. O Paraná só precisa focar e dar exemplo ao Brasil, né? Para que o Brasil entre nessa. Se o Brasil entrar nessa, não tem para ninguém. É a bola da vez. É comida. É uma questão de gestão, né? É o modo de administrar o Estado. Mudou completamente. Né? Vira um sucesso e tem que levar para o resto do país. Bem isso aí. É isso mesmo. Bequinho, obrigado por mais uma vocês. vez vir conversar com a gente. Obrigado. Fernando, E até as próximas novas e boas notícias. E que serão em breves. Venha sempre. Parabéns. Vamos em frente. Ficamos por aqui. Mais um HojeCast. Semana que vem tem mais. Obrigado pela participação. Siga as nossas redes sociais. Nos acompanhe aqui no canal do YouTube, no Instagram e acesse o hojepr.com. As notícias que você acessa lá são sempre muito bem fundamentadas, apuradas e com muita responsabilidade. Curta, compartilhe e acompanhe. Obrigado.